Vamos lá, galera, vamos começar aqui o nosso segundo vídeo no nosso canal do YouTube sobre a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. No nosso primeiro vídeo, a gente estudou o caso Velázquez Rodrigues versus Honduras e hoje nós vamos estudar um caso também muito importante, que é o caso Loaiza Tamayo versus Peru. E o que foi esse caso Loaiza Tamayo? O caso Loaiza Tamayo realmente é um caso que trata sobre perseguição política contra inimigos do Estado. Foi um caso de prisão da Loaiza Tamayo como integrante do chamado Sendero Luminoso. O Sendero Luminoso era um grupo terrorista que existia no Peru durante a década de 90, era um grupo que era ligado a um partido supostamente comunista, o Partido Comunista do Peru, e a Loaiza, ela foi presa pela DICONTE, que era a polícia investigativa, essa polícia do Estado aí, que atuava nesses casos envolvendo pessoas que eram consideradas suspeitas de traição à nação, pessoas que eram consideradas terroristas. Então a Loaiza Tamayo foi presa pelo DICONTE e considerada integrante do Sendero Luminoso. E acusada de ser traidora da nação, de ter traído a nação e ser terrorista. Pontos importantes aqui envolvendo o caso. Na época, no Peru, existia um decreto-lei que vedava a impetração de habeas corpus para casos envolvendo terrorismo, envolvendo esses casos de traição à nação, em que se considerava que a pessoa era uma traidora da nação. Tinha um decreto-lei presidencial que vedava o habeas corpus nesse caso. Pessoal, uma contextualização histórica é importante. Nesse período, existia um presidente no Peru chamado Alberto Fujimori, que era assim, um típico caudilho latino-americano. Apesar de ter descendência japonesa, ele era um típico político latino-americano no pior sentido possível da coisa. Era um caudilho, era alguém que comandava o Estado com mão de ferro, dissolveu o Congresso, o Tribunal Constitucional, a gente vai ver até em outros julgados aqui, tem até o caso do Tribunal Constitucional versus Peru, que a gente vai estudar, que ele dissolveu o Congresso, fez reeleições sucessivas e por aí vai. De fato, era um péssimo exemplo de político. E ele tinha baixado esse decreto-lei que vedava a impetração de habeas corpus nesses casos. O Peru vai ter um histórico de condenações na corte, principalmente nesse primeiro momento, justamente por todo esse histórico de violência e degradação contra os direitos humanos. E um ponto interessante é que a Loaiza, quando foi presa, ela foi apresentada à imprensa, ela foi exposta à imprensa como suspeita de traição à pátria e pelo crime de terrorismo. Ela foi julgada pela justiça militar e pela justiça comum. Ela foi julgada 2 vezes pelo mesmo contexto fático. Tendo sido apresentada à imprensa pelo crime de suspeita de traição, e ela foi julgada pelo crime de traição à pátria pela justiça militar. A justiça militar considerou ela inocente. A justiça militar absolveu a Loaiza pelo crime de traição à nação. Ela foi julgada sobre o sistema dos militares sem rosto, ou seja, não era revelado quem eram os juízes que estavam avaliando o caso dela. E aí ela foi julgada novamente pela justiça comum, também no sistema de tribunal especial sem rosto. Ou seja, não era revelado a pessoa do juiz. Aquele princípio da identidade física do juiz, saber quem está ali julgando, não existia no caso. E na justiça comum, ela foi julgada pelo crime de terrorismo e foi condenada. O caso envolveu uma série de violações de direitos humanos, tendo em vista a ofensa à liberdade pessoal, tendo em vista que ela foi presa pela DICONTE, não teve a possibilidade de impetração de habeas corpus,
o que gerou também uma violação à proteção judicial. Houve violação à sua integridade pessoal, visto que ela foi exposta à imprensa sem nenhuma garantia. Essa exposição pública como acusada de traição à nação e como terrorista fez com que a Comissão Interamericana denunciasse o caso à Corte por violação da integridade pessoal e também pelo direito de comunicação, tendo em vista que ela ficou incomunicável durante muito tempo. E um ponto muito importante que a comissão também entendeu foi pela violação da garantia do non bis in idem, porque ela foi julgada no mesmo contexto fático, tanto pela justiça militar como pela justiça comum. Então, vamos ver aqui os detalhes da condenação na corte. O caso foi levado à corte pela comissão, tendo em vista a violação de todos esses direitos, e a corte considerou que houve violação das garantias processuais. Primeiro, pela impossibilidade de vedação do habeas corpus. O que acontece? A CAD, a Convenção Americana de Direitos Humanos, tem lá o artigo 27.2, que fala justamente dos casos em que os direitos previstos na CAD podem ser suspensos, eles podem ser limitados. E aí são os casos de guerra, calamidade, em que pode haver uma restrição maior desses direitos. E o direito de liberdade, especificamente, ele não está no rol dos direitos que não podem de forma nenhuma ser limitados. Porque esse artigo 27.2, ele traz o rol dos direitos que podem ser limitados. Na verdade, ele diz que os direitos podem ser limitados nessas situações especiais e diz quais são os que não podem, sob hipótese nenhuma, nem nessa situação especial ser limitado. O direito de liberdade está entre os direitos que podem sim ser limitados em caso de guerra. E perceba que ela era acusada de cometer traição à nação, ela era acusada de cometer terrorismo, que são crimes que podem ser colocados no contexto da guerra. Mas o que acontece? O habeas corpus, a garantia do habeas corpus está entre os direitos que não podem ser suspensos, nem mesmo na situação de guerra, nem mesmo na situação de calamidade. Então, repetindo, o artigo 27.2 da CAD, do Pacto de São José da Costa Rica, vai dizer que os direitos da CAD, do Pacto, os direitos humanos, civis e políticos da Convenção, em regra, eles podem ser suspensos nessas situações excepcionais de guerra. E a liberdade, inclusive, pode. Mas a garantia do habeas corpus nem nessas situações especiais. Então, o Peru estava violando a CAD ao restringir o habeas corpus no caso de crime de traição à nação e terrorismo. E o importante lembrar que esse entendimento de que o habeas corpus não pode ser restrito, não pode ser suspenso, nem mesmo em situações excepcionais, já tinha sido afirmado pela Corte na opinião consultiva número 8. A opinião consultiva número 8 já tinha deixado clara essa impossibilidade de suspensão, essa impossibilidade de limitação do habeas corpus. E outra violação de garantia processual que foi dada foi a violação do bis in idem, que está previsto no artigo 8.4 da CAD. Então, se considerou que houve sim violação do bis in idem. Por quê? A Corte entendeu que o bis in idem é mais amplo no sistema interamericano do que costuma ser nas legislações nacionais. O que a legislação nacional normalmente fala? Que você não pode ser condenado duas vezes pelo mesmo fato, pelo mesmo crime. O que acontece? No caso do Peru, ela foi julgada, no caso Loaiza Tamayo, ela foi julgada uma vez na Justiça Militar por traição à nação e foi julgado outra vez, uma segunda vez, na Justiça Comum por terrorismo. Foram dois julgados por dois crimes diferentes. Mas o que a Corte entendeu? A Corte entendeu que o contexto fático era um só, que o contexto fático era o mesmo, que o contexto fático fazia claro que as condutas
dela era uma só e que por isso ela deveria ter um julgamento só. Então, o que se disse foi que ela foi julgada novamente, se reviu um julgamento em que ela tinha sido absolvida, em outra instância, alegando outro crime, mas como o contexto fático era o mesmo, havia sim a violação de direitos da Loaysa. E um ponto importantíssimo que vai firmar uma jurisprudência que é muito peculiar da Corte e que foi julgado em casos futuros, é que foi o primeiro precedente da Corte Interamericana em que se reputou haver dano ao projeto de vida. Ou seja, que há uma autonomia conceitual desse instituto, que existe um dano ao projeto de vida que é diferente do dano material e diferente do dano moral. E o que é esse dano ao projeto de vida? O que a Corte falou que seria esse dano ao projeto de vida? Vamos ver um pequeno trecho. O dano ao projeto de vida não corresponde ao prejuízo patrimonial derivado imediata e diretamente dos fatos, característico do dano emergente, e tampouco pode se confundir com lucro cessante, porque este se refere exclusivamente a perdas econômicas futuras, possíveis de quantificar a partir de certos indicadores mensuráveis e objetivos. Ou seja, não pode se confundir com o dano material. O denominado projeto de vida, por sua parte, atende à realização integral da pessoa afetada, considerando suas vocações, atitudes, circunstâncias, potencialidades, aspirações que lhe permitem determinar razoavelmente certas expectativas. Ou seja, o dano ao projeto de vida é a privação da oportunidade da pessoa de direcionar o seu futuro. É a privação que o Estado gerou naquela pessoa de realizar suas potencialidades, de mudar o seu destino, de fazer da sua vida diferente, realizável sobre outros prismas existenciais. Então, aqui a gente já começa a ver a Corte evoluindo no seu sistema de condenação. Não mais apenas pecuniário, não apenas mais moral e material, mas avançando para uma ideia de dano ao projeto de vida, de que as dimensões existenciais da pessoa foram afetadas e que isso merece ter uma indenização própria, diferente do dano patrimonial, do dano moral. É sempre importante frisar que ela sempre, Loaysa Tamayo, sempre disse que não era integrante do Sendero Luminoso, ela sempre negou um envolvimento com grupos terroristas e nunca foram apresentadas provas suficientes para demonstrar esse envolvimento. Foi um julgamento sempre eminentemente político. E aí, um ponto que é muito importante é a condenação final, que a Corte gerou. A Corte ordenou o Estado do Peru a colocar Maria Helena Loaysa Tamayo em liberdade dentro de um prazo razoável. Então, muito importante esse aspecto de que a Corte não só condenou, não só transformou a violação do direito humano em pecúnia, mesmo que tenha essa dimensão existencial também. A Corte mandou, sim, colocar Loaysa Tamayo em liberdade. Além disso, que o Estado do Peru estaria obrigado a pagar uma justa indenização à vítima e seus familiares e a ressarcir os gastos que haviam tido com o processo. Então, julgado muito importante, julgado Loaysa Tamayo, a gente vê que já tem uma série de peculiaridades aqui nesse caso, que traz uma série de precedentes muito importantes sobre a definição do que é bis in idem na Corte, sobre a questão do habeas corpus, que não pode ser limitado em nenhuma situação, nem mesmo nas situações excepcionais de guerra, calamidade, o habeas corpus não pode ser limitado. A questão do dano ao projeto de vida, muitas coisas muito interessantes nesse caso, Loaysa Tamayo. Então, tem que ficar ligado, um caso importantíssimo, tem cara de prova e que por isso a gente tem que ficar atento a ele. Dito isso, galera, a gente encerra esse nosso segundo vídeo, o segundo vídeo da série aqui sobre julgados da Corte
Interamericana. Eu espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos. Ainda vem muito mais coisa por aí, ainda vem muito mais vídeos interessantes. Então, se você está gostando, indica para um amigo, indica para uma amiga, indica para alguém que está se preparando para a matéria de Direitos Humanos, para provas e concursos, ou que tem interesse nessa matéria. Se inscreve no nosso canal, dá uma curtida e até a próxima.